viabilizou a superação de crises e turbulências de toda a ordem. A advinda da mudança do panorama mundial aos crises nacionais de variada natureza. Sem isso, sem ameaça, sequer um murmúrio de risco, de ruptura institucional e com o crescimento efetivo da garantia dos direitos federais, dos direitos fundamentais que consagrou com extrema generosidade. Desses 20 anos, 18 anos e meio servi ao Supremo Tribunal Federal, precisamente no trabalho sempre inconcluso de não deixar que se interrompesse, que se comprometesse a retomada do processo democrático, cuja ruptura em 64 a mim e a tantos levou o resto da juventude e os anos iniciais e mais frutíferos do início da maturidade. É natural, assim, que o meu depoimento seja centrado no Poder Judiciário, sob a Constituição de 88, em especial no papel do Supremo Tribunal, que recebeu na Lei Fundamental a função primordial de guarda da Constituição. É inequívoco que a Constituição de 1988 apostou decididamente na solução jurisdicional de todos os conflitos dessa dramática sociedade de massas que marca o fim do século passado e este início desse século que estamos a viver. Não apenas dos tradicionais conflitos entregues ao Poder Judiciário, como estava na Constituição do Império, para solucionar os litígios entre particulares e reprimir os criminosos. Mas também, como nenhuma no Brasil, poucas no mundo, se entregou à jurisdição a solução de conflitos sociais e políticos. Atestam, primeiro, as garantias de independência e autonomia outorgadas ao Poder Judiciário e hoje, com a emenda constitucional 45, estendidas em substância à Defensoria Pública, elemento imprescindível a dar concretude às garantias, ao acesso à jurisdição das classes sociais ainda envolvidas nos bolsões de pobreza e miséria deste país. Segundo, pela abertura de amplas vias de acesso à jurisdição dos interesses coletivos. E com isso, dos interesses das reivindicações políticas insatisfeitas nas instâncias declaradamente políticas do Poder Legislativo e do Poder Executivo. É só pensar na ampliação da ação civil pública, surgida timidamente em 1985, depois de uma intensa luta, de que fui partícipe e testemunha pela sua sanção contra pressões brutais que o presidente Sarney teve de enfrentar para sancioná-la. A ação civil pública se expande na Constituição de 88
a proteção e defesa do patrimônio público e social, do meio ambiente e a quaisquer interesses difusos ou coletivos. Amplitude que passa a abranger também a ação popular. A legitimação de entidades associativas para a representação judicial ou extrajudicial no interesse dos seus filiados. Especialmente a legitimação entregue aos sindicatos de agirem como substitutos processuais da categoria e evitar, assim, a perseguição individual do trabalhador. O mandato de segurança coletivo, aberto aos partidos políticos, às entidades sindicais e a quaisquer associações civis que preencham os requisitos estabelecidos. O mandato de injunção e a de impromissão, em busca de salto de remédio eficaz contra a mora legislativa na concreção de regras e princípios constitucionais cuja eficácia ficou dependente de complementação por lei. E por último, a abertura de dimensões talvez em paralelo no direito comparado da legitimação para a provocação do controle jurisdicional da constitucionalidade de leis e atos normativos que é sobre esse ponto. Função primordial é a função politicamente mais delicada do Supremo Tribunal, que pretendo suscitar a reflexão dos colegas sobre os 20 anos passados e sobre os perspectivas. No tópico, a Constituição de 88 é o coroamento de um longo e gradativo processo no constitucionalismo republicano brasileiro de acoplamento integral dos dois sistemas puros do controle de constitucionalidade das normas. O americano, exame do caso concreto, difuso, incidente da admissão de constitucionalidade na lei, e o austríaco, o controle abstrato, concentrado e em via principal. Em homenagem aos mais jovens, peço aos mestres que lhe dão a honra da presença, para recordar, breve recordação dos passos marcantes deste processo desenvolvido para a solução do caso concreto, construído a partir de origens remotas das colônias americanas, antes da própria independência do Império Inglês, mas afirmada, não afirmada explicitamente pela Constituição Americana de 1777, viria se afirmar definitivamente com a célebre decisão da Suprema Corte, devido ao gênio jurídico e político de John Marshall, no célebre decisão do caso Marbury versus Madison de 1803. A fundamentação dessa decisão histórica na afirmação da Constituição como lei suprema ainda seduz pela clareza, a simplicidade e a sua inserção como função inevitável ao exercício da própria democracia. Para Marshall, a afirmação axiomática: toda a Constituição se concebeu como para ser a lei suprema de uma nação. Ora, em síntese apertada, para decidir uma causa, seja ela uma disputa patrimonial em particular, seja uma disputa entre o cidadão e o Estado,
seja uma questão de repressão penal, a primeira função do juiz, apurados os fatos, será de identificar a norma jurídica aplicável. E aí podem surgir conflitos, podem surgir de normas incompatíveis